Se existe uma raça no Tibia que pode ser considerada uma verdadeira praga para todas as outras, são os orcs. Esses humanoides são conhecidos por sua impressionante capacidade de multiplicação e por sua notável organização paramilitar. Embora sua aparência e cultura possam parecer rudimentares à primeira vista, eles surpreendem pela inteligência estratégica com que estruturam seus exércitos e planejam seus ataques. Formações bem definidas, ataques coordenados e até mesmo hierarquias claras dentro de suas forças mostram que eles estão longe de serem apenas bárbaros desorganizados. No entanto, a história recente dos orcs no Tibia tem sido marcada por uma sequência de derrotas. Entre os exemplos mais notáveis estão a Grande Guerra contra Carne, travada nos campos de Fields of Glory, e o confronto contra os anões, conhecido como a Guerra de Boas-Vindas. Apesar de suas repetidas tentativas de conquistar territórios e subjugar outras civilizações, os orcs falham em alcançar a vitória. O que realmente os diferencia, no entanto, é sua incrível persistência. Mesmo após sucessivas derrotas, os orcs jamais desistem. De tempos em tempos, eles reaparecem com força total, seja invadindo cidades com exércitos massivos ou estabelecendo acampamentos de guerra próximo às cidades, sempre planejando o próximo ataque, como se fossem movidos por uma determinação inquebrável. Poucos se dão conta, porém, de que essa insistência pode ter raízes mais profundas. Em tempos antigos, muito antes das grandes civilizações humanas se estabelecerem, os orcs dominaram vastas regiões do continente tibiano. Para eles, esses territórios não são apenas conquistas a serem feitas, mas parte de uma herança legítima, reflexo de uma glória há muito perdida. Essa visão ancestral ajuda a explicar por que, mesmo diante de tantas derrotas, os orcs continuam a lutar. Para eles, cada batalha não é apenas uma guerra territorial, mas uma tentativa de restaurar o legado e a soberania de sua raça. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, não esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e, se puder, dê aquela força extra tornando-se membro do canal. E lembre-se que o lugar para adquirir suas Tibia Coins com segurança e preço justo é lá no Moedas. Usando o link na descrição, você ainda fortalece o canal. E se estiver em busca de um servidor alternativo para se divertir nas horas vagas, confira agora as minhas recomendações. Asteria OT, um servidor alternativo de versão 13.32 totalmente customizado e diferente de tudo que você já viu até hoje. O servidor é de PVP híbrido e conta com uma lore própria fantástica, cheia de mistérios a serem descobertos, além de magias otimizadas, passes de batalhas com recompensas exclusivas, teleportes para bosses e hunts, eventos dinâmicos que unem a comunidade e uma staff sempre presente auxiliando os jogadores e punindo botters e infratores. Outra excelente recomendação para quem prefere a jogabilidade de um servidor clássico é o Talion Aura Lite. Esse servidor alternativo non-PVP foi criado pela renomada equipe do Tibia BR, que vem servindo a comunidade tibiana desde 2003. O Talion oferece uma experiência idêntica ao mapa global, mas com todas as portas abertas, acessos liberados, rates de loot e XP mais altos, sistemas de lealdade VIP, além de atualizações contínuas. Crie sua conta e jogue agora mesmo! Sim, eu sei que é difícil imaginar, especialmente para jogadores mais antigos, mas é verdade, os orcs já foram uma raça soberana no continente tibiano. É claro, estamos falando de uma era tão antiga que antecede até mesmo a chegada de nós humanos ao continente. Durante esse período, os orcs construíram um império que só começou a ruir com a chegada dos dragões, que não apenas dizimaram as forças dos orcs, mas também os empurraram para uma era de declínio. Mesmo assim, os orcs jamais abandonam sua natureza obstinada. Determinados a recuperar a antiga glória, eles continuam a lançar ataques implacáveis contra as cidades tibianas, movidos pelo mesmo espírito combativo de seus antepassados. No entanto, para sustentar seu crescimento populacional e planejar suas investidas,
Eles precisam de bases sólidas para se organizar e prosperar. E é exatamente isso que possuem: 3 colônias espalhadas pelo continente tibiano. A primeira delas fica em Hookgard, lar de Kraknaknork, cuja missão é destruir a ilha. Apesar de suas intenções, essa é claramente a fortaleza mais frágil entre as 3. A segunda base está localizada em Zal, onde os orcs foram convertidos e atuam sob a liderança dos Muta, travando constantes batalhas contra os lagartos da região. Por fim, a mais famosa, Uldrex Rock, também conhecida por seu nome mais popular, Orc Fortress. Essa fortaleza é a mais antiga, emblemática e organizada das 3 colônias, sendo o ponto de partida para a expansão orc. Lá é possível observar com clareza a hierarquia, organização e o poder dos Peles Verdes. A história do local é bem interessante. Nos tempos antigos, durante a Guerra pela Criação, este local serviu como um importante posto militar dos orcs, até ser finalmente conquistado e destruído pelos anões. Séculos mais tarde, os orcs retornaram e reconstruíram a imponente fortaleza que conhecemos hoje. Eles a nomearam de Rocha de Uldrek, em homenagem ao Duque Uldrek, fundador da estrutura original. Dizem os rumores que o túmulo do Duque, assim como muitos tesouros antigos, ainda estão escondidos sob a rocha, no coração da fortaleza. O problema é que chegar à entrada da fortaleza já é um grande desafio, pois toda a área ao redor é protegida por orcs que vivem em barracas estrategicamente posicionadas fora dos muros. Dentro do forte, a estrutura é surpreendentemente bem organizada. Há construções como lojas, bibliotecas e até uma prisão. O pátio central é cercado por longos corredores, todos vigiados pelos mais variados tipos de orcs, como Orc Warriors, lutadores comuns que utilizam sabres ou adagas e são perigosos em ambientes fechados, Orc Berserkers, lutadores extremamente fortes que preferem ataques rápidos e violentos, Orc Spearmans, especializados em ataques de longo alcance, mas fracos em combates próximos, Orc Leaders, especializados em formar esquadras poderosas, Orc Shamans, mágicos que dão suportes às tropas, capazes de invocar magia e curar aliados. Os níveis subterrâneos da fortaleza e as áreas mais altas do rochedo ao nordeste são regiões de extremo perigo, onde se encontram os temidos Orc Warlords. Esses líderes de combate, conhecidos por sua força brutal e habilidade estratégica, representam o ápice do poder entre os orcs. A alimentação dos orcs é bastante variada, e de certa forma, qualquer criatura pode se tornar um banquete. No entanto, suas presas favoritas são as salamandras e os terramites. Esse último, inclusive, é considerado uma verdadeira iguaria. Além disso, o ácido das lesmas é tratado como um tempero altamente apreciado por eles. Uma característica interessante da raça é que eles possuem uma habilidade única de sentir as emoções e o potencial uns dos outros. Porém, os Shamans levaram esse sentido a outro nível. Com sua percepção aprimorada, eles conseguem determinar o papel futuro de cada filhote recém-nascido. Assim, desde o nascimento, os pequenos orcs são avaliados e criados de acordo com as orientações dos Shamans, resultando em uma sociedade altamente estruturada. Homens sábios de outras raças dizem que tal comportamento é semelhante a alguns insetos, como abelhas, e por meio de seu vínculo empático podem compartilhar uma espécie de mente de colmeia. Então eles se referem às comunidades dos orcs como colmeias. No centro dessa estrutura está o grande líder da colmeia, que mantém um grande harém de fêmeas. As matronas desse harém, geralmente grandes e pesadas, têm mobilidade limitada e são dedicadas exclusivamente à reprodução, gerando até 6 filhos a cada semestre. Já as Orcwomans normais são trabalhadoras e artesãs, dando à luz apenas 2 ou 3 descendentes ao longo de suas vidas.
Você provavelmente já ouviu falar da ala feminina aqui da fortaleza. Muitos a veem como um enigma a ser desvendado. Mas, na realidade, parece mesmo é que esse local é apenas uma prisão onde as reprodutoras são mantidas. A rivalidade entre as colmeias geralmente é dissolvida por meio de uma luta entre seus líderes, e a colmeia vitoriosa absorve a outra. De vez em quando um novo guerreiro forte atinge a maturidade, ele desafia o antigo líder para uma luta de supremacia. Às vezes, porém, quando a colmeia se torna grande demais para a área que ocupa, esse guerreiro sente de alguma forma que é hora de seguir em frente. Então ele e alguns outros orcs deixam a colmeia em paz para se estabelecer em outro lugar. Isso explica a razão pela qual, periodicamente, surgem grupos de orcs tentando cercar cidades tibianas. Um belo exemplo disso é Bib Bloodbath, uma líder feminina que tem se esforçado para estabelecer seu acampamento de guerra nas proximidades das cidades. Se você ousar invadir Uldrexhawk e conseguir derrotar todos esses adversários orcs, você chegará à Câmara do Rei e o portão que leva à sala do Orc King. Lá ele poderá revelar mais sobre a sua raça e a história de sua fortaleza. Eu sou Charkan, o Matador, o pai imortal dos orcs e mestre desta colmeia. Conquistar, destruir e dominar. Nós orcs nascemos para governar o mundo. Somos os portadores da fúria de Blogs. Isso nos torna os lutadores supremos e os mais poderosos de todas as raças. Ódio e raiva são as verdadeiras bênçãos do Blog, já que são armas poderosas. Elas dão força à colmeia. Eu lhes dou direção e foco. Eu posso sentir a presença e os sentimentos dos meus subordinados e lacaios. Eu abraço a fúria da Horda. Um dia governarei o mundo, mesmo transformado em lodo. Sim, já sei. Com certeza você está ansioso para saber o porquê de Charkan estar transformado em slime. Lamento, isso ficará para um próximo vídeo. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Deixem o like, inscrevam-se no canal e hypem o vídeo caso estejam assistindo pelo celular. E todas as informações para a construção desse roteiro foram tiradas de fontes confiáveis. Não há nenhuma invenção. Os links dos livros estarão na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!